Boa noite a todos. Como é que vocês estão? Beleza? Bom demais. Abra aí sua Bíblia lá em João, no capítulo 14. A gente vai ler o versículo 27. João, Evangelho de João, capítulo 14. Vamos ler o versículo 27. João 14, versículo 27. Beleza? Vamos ler lá. Fala assim, ó. Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflinjam e nem tenham medo. Só até aqui. Feche seus olhos aí mais uma vez. Vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra, Senhor Deus, que ela possa transformar, Senhor Deus, a nossa mente, Pai, nos trazendo, Senhor Deus, o conhecimento necessário, Pai, para que possamos viver uma vida digna, que te glorifique, Pai. Que nós venhamos nos lembrar, Senhor Deus, dessas palavras, Senhor Deus, no nosso dia mau, no nosso dia bom, que elas não venham, Pai, se perder no esquecimento, mas traga, Senhor Deus, a nossa memória, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa aquecer o nosso coração, Deus, com essa palavra, Pai, nos dando, Senhor Deus, ânimo, disposição, vontade, Senhor Deus, em aplicá-la, em vivê-la, Senhor Deus, no nome de Jesus, Pai. E transforma, Pai, as nossas mãos e os nossos pés, Pai, para que a gente venha colocar em prática aonde a gente pisar os nossos pés e aonde a gente colocar as nossas mãos, Pai. Que isso saia, Senhor Deus, apenas do campo, Senhor Deus, da mente, do coração, e que ela possa, Senhor Deus, encontrar o mundo real, a vida real, Senhor Deus, a partir do momento que a gente sair desse lugar, Pai. E nós sabemos que isso só é possível pela ação do Teu Espírito Santo. Por isso, nos ajuda essa noite, Pai. Me ajuda aqui para que eu não possa atrapalhar aquilo que o Senhor quer falar com os meus irmãos e com as minhas irmãs, Pai. No nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Então, galera, esse texto, né, o tema de hoje aí que nós tratamos no pequeno grupo aí durante essa semana, vai falar sobre a verdadeira paz. A paz que excede todo entendimento. Essa semana aí, né, o PG do Daniel pulou, porque eles foram tocar em outros lugares, lá no Centro-Oeste. Mas no meu rolou, não sei se do Enio rolou na quinta, mas quem participou do PG essa semana já pôde ter aí uma noção daquilo que nós conversamos. E é sobre isso que eu quero continuar, né? Falando aqui, expondo para vocês tudo aquilo que Deus colocou aí no meu coração para compartilhar com vocês. E Jesus aqui nesse trecho, né? Ele, desde lá do versículo 1 aqui, do capítulo 14, Jesus está preparando os seus discípulos para a sua partida. Nos momentos finais do ministério de Jesus aqui na terra, ele começa a dar a real, começa a dar a letra, fala, galera, eu estou vazando, eu estou indo embora para o Pai, eu estou voltando. Daqui a pouco eu já estou indo embora, enfatizando aí, né, que ele estava indo para o Pai. No versículo 6, lá no capítulo 14, ele vai falar que ele era o caminho, a verdade e a vida. E quando Jesus, né, começa a falar sobre aquilo que seriam os próximos episódios aí da sua jornada e do seu ministério, ele já começa também a trazer um conforto para eles. Um refrigério para aqueles homens, para aquelas mulheres, para que eles não pudessem o quê? Se desesperar, para que eles não pudessem perder de vista as promessas e as palavras que Jesus já havia ensinado para eles ao longo de todo o seu ministério. E a partida de Jesus, né, não marca aí uma derrota, mas sim uma vitória. Uma vitória sobre a morte, uma vitória sobre o pecado e uma vitória na cruz, que Cristo Jesus iria pisar na cabeça da serpente. Mas os discípulos estavam esperando uma reviravolta. Os discípulos estavam esperando que Jesus tomasse o poder de Roma e tirasse toda a sua dominação. Mas quando Jesus começa a dar a real, falar a verdade daquilo que seriam os próximos episódios, Jesus também já ampara eles com uma palavra de esperança e com promessas para que eles pudessem se lembrar nos momentos em que eles iriam estar agora sozinhos, entre aspas, né? No mundo, vivendo e executando aquilo que era a missão que Jesus estava
transferindo e passando para que eles pudessem continuar anunciando a sua mensagem, anunciando o seu evangelho a toda a criatura. E o Espírito Santo seria aquele, né, que traria a paz e a segurança para aqueles homens e para aquelas mulheres, para que eles pudessem o quê? Realizar, executar a obra que Jesus estava deixando ali para eles. Jesus não estava prometendo vida fácil, Jesus não estava prometendo facilidades, mas Jesus estava preparando eles para aquilo que eles iriam enfrentar logo mais à frente. Não estava eliminando os perigos, não estava eliminando as guerras, os conflitos que eles iriam viver, mas estavam assegurando a seus discípulos que ele controla todas as coisas. Que não era para que eles temessem, se afligissem, como ele falou aqui. E quando a gente vai caminhando ao longo do capítulo 14, a gente vai perceber que Jesus ele promete duas coisas para os seus discípulos. A primeira delas é que ele enviaria o Espírito Santo, o Consolador, e que os discípulos não estariam sozinhos. Jesus diz, eu não vou deixar vocês órfãos, mas eu vou enviar o Espírito Santo Consolador. Então essa foi a primeira promessa que Jesus deixa aí para os seus discípulos. Versículo 17. E o Espírito da verdade, o mundo não pode receber, pois não vê e não o conhece. Então o Espírito Santo seria derramado sobre os discípulos a partir do momento em que Jesus ele voltasse ao Pai. Essa foi a primeira promessa. E a segunda promessa é que Jesus, lá no versículo 27, que a gente leu agora, deixaria o quê? A sua plena paz. Então a segunda promessa de Jesus é a paz. E essa paz, que como nós costumamos aí a falar e a sempre recitar, a paz que excede todo entendimento, né? Eu creio aqui que Jesus já estava confortando o coração deles, porque Jesus já sabia o que aqueles homens e aquelas mulheres iriam enfrentar a partir do momento em que ele fosse embora. Perseguição, morte, torturas, guerras, conflitos, lutas internas e externas, e que pelos seus próprios esforços, aqueles discípulos, eles não iriam conseguir suportar, e eles não iriam conseguir cumprir o chamado, a vocação de anunciar o evangelho por todo o mundo. Então Jesus, ele promete o seu Espírito Santo e ele promete a sua plena paz. Por quê? Porque apenas pelos seus próprios esforços, aqueles discípulos não iriam conseguir cumprir a missão que Deus tinha dado para eles. A gente vai ver isso em Atos. Todo o rolê de Atos acontecendo, as perseguições, os discípulos sendo dispersos, sendo mortos. E isso tudo Jesus já havia avisado a eles que iria acontecer, porque se perseguiram o mestre, também iriam perseguir eles. Mas o foco aqui que eu quero dar hoje não é a respeito da primeira promessa do Espírito Santo, mas a respeito da segunda promessa, a sua plena paz. E é esse o foco que eu quero trazer aqui para nós hoje. Então, diferente da paz que o mundo dá, ou supostamente diz que dá, que seria abalada numa hora de perseguição, numa hora de morte, que foi o caso ali de Jesus, que já estava tão próximo da sua sentença, essa paz que excede todo entendimento e que guarda a nossa mente e o nosso coração, como fala lá em Filipenses 4:7, é uma paz que nós precisamos nos aprofundar um pouco mais para poder entender a sua completude. Por que eu digo isso? Porque nós vivemos num mundo cada vez difícil. Nós vivemos em um mundo cheio de batalhas, cheio de lutas diárias, pressões internas, pressões externas, e a todo momento a nossa mente, o nosso coração estão sendo golpeados e bombardeados com situações, com palavras, com circunstâncias que vão drenando a nossa energia, que vão sugando o nosso ânimo, vão sugando a nossa disposição, a nossa alegria, o nosso vigor. E todos nós estamos em busca de encontrar essa paz, em meio desse rolê todo da vida, em meio a todas as dificuldades, todos nós estamos buscando paz.
Uns vão desejar paz nos seus relacionamentos familiares, ou nos seus relacionamentos aí amorosos, relacionais de amizade, no trabalho, na faculdade, na escola, porque às vezes não conseguem conversar 1 minuto sequer com seu pai, com sua mãe, sem brigar. Às vezes não consegue ter uma conversa amigável, saudável, com um amigo, com um familiar, porque já perde a razão, já perde o senso lógico de uma conversa. E aí começam a brigar, começam a discutir com a esposa, com o marido, com a mãe, com o pai, com o irmão, e vivem em pé de guerra. É o famoso pavio curto, né? A pessoa não consegue lidar com as suas emoções e ela acaba explodindo, porque no meio desse rolê, no meio dessa conversa, no meio desse relacionamento, 1 minuto é necessário para que ela perca a paciência e já transforme uma conversa em uma briga. E nós temos também, do outro lado, aqueles que desejam uma paz interior. Uma paz no seu coração, na sua mente, porque muitas vezes a gente não sabe lidar com os nossos medos, com as nossas ansiedades, com as nossas aflições, com os nossos pensamentos acelerados a respeito do dia de amanhã. Não sabemos lidar com as vozes da nossa mente que a todo momento estão perguntando: e se acontecer isso? E se tal coisa acontecer durante essa semana? E se eu não bater a meta? E se eu for demitido? E se eu tal, e tal, e tal? E a gente começa a entrar numa paranoia dentro de nós mesmos, que a única coisa que nós pedimos no meio disso tudo é: ei, para, eu quero paz. Mente, fica quieta, silencie-se, pois eu quero uma paz interior, uma paz no meu coração e uma paz na minha mente. E a paz, ela é um tema antigo e recorrente ao longo de toda a trajetória humana, de todo mundo. E uma das formas onde a paz ela é expressa e a paz ela é colocada como um ideal, onde as pessoas idealizam o tipo de paz que elas desejam e como elas vão encontrar essa paz, já não é de hoje. John Lennon, lá em 1971, na sua música Imagine, os velhos vão lembrar, né? No trecho que fala assim, ó: Imagine all the people living life in peace. A música famosa, ele fala: imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz. Olha que maravilhoso. 1971. Em 2002, aí agora eu vou falar com propriedade, Charlie Brown Jr., chorão. No seu álbum, né, Bocas Ordinárias, lá na música que fala: hoje eu só procuro a minha paz. Quem é Charlie Browzeiro aí vai lembrar dessa música, né? Ele fala assim, ó: deixe-me furar as ondas, deixe-me vê-los voar, deixe-me tirar minha onda, deixe-me vê-los voar, voar. Tudo que me faz levar a vida na divina paz, sei bem o que é bom para mim e o que mais me satisfaz. Tudo que me faz levar a vida na divina paz, sei bem o que é bom para mim. Quase cantei aqui, foi mal. Em 2007, o mesmo Charlie Brown, lá no álbum Ritmo, Ritual e Responsa, na música que também traz esse mesmo nome, tem um trecho que ele fala assim, ó: quanto vale a paz? Quanto vale o sossego? Valor inestimável, minha paz não tem preço. Olha só, essa aqui foi mais profunda um pouco, hein? Então, o fato é que todos estamos buscando essa paz. Porém, o mundo busca essa paz de diversas formas. Mas Jesus disse aqui no texto que a gente leu que o mundo não pode dar essa paz. E que ela só pode ser encontrada nele. Versículo 27 que a gente leu. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Então, se o mundo não pode dar paz, se Jesus está falando que só Ele que pode trazer essa verdadeira paz, então uma suposta paz que o mundo está dizendo, oferecendo, cantando e ensinando, não é uma paz verdadeira, é uma paz falsa. Porque só Jesus pode dar a plena paz.
E por que a paz que o mundo supostamente oferece aí, né, ela é falsa? E aí eu listo aqui 3 motivos. O primeiro deles é que essa paz ela é circunstancial. Ela é circunstancial porque ela depende do outro. Então, se fulano me tratou bem ou me tratou mal, então eu vou reagir da mesma forma. Se as pessoas ao meu redor estão me tratando bem, então eu estou em paz, eu estou zen, eu estou de boa, eu estou tranquilo. E ela também depende da situação e do contexto. Então, se tudo na minha vida está ocorrendo bem, se eu estou com o dinheiro na conta, se meu emprego está fluindo, se eu estou com todas as coisas nos seus devidos lugares, então eu estou em paz. Porque, afinal de contas, todas as coisas estão em ordem. Então, essa paz ela é circunstancial, porque ela depende do outro e ela depende da situação e do contexto. E segundo, ela é temporal. A paz que o mundo oferece, ela é temporal. Por que ela é temporal? Porque ela dura apenas enquanto a onda do baseado durar. Ela dura apenas na balada, no rolê. Ela dura apenas até o último gole de cerveja. Apenas até o último gole do drink que eu tomei. Do champanhe, do vinho que eu me excedi. Até esse momento eu estou em paz, eu estou rindo à toa, eu estou tranquilo, eu estou vendo as ondas, está tudo certo, eu estou em paz. Ela dura apenas, ela é temporal porque ela dura apenas, muitas vezes, até o momento, enquanto o vídeo pornográfico que você está vendo no seu celular é exibido. Porque aí você desconecta-se da realidade que você está vivendo e entra em um universo que vai trazer uma suposta paz. Ou às vezes dura apenas até o orgasmo que você tiver com a pessoa que você está tendo relação, fora do casamento. Mas quando tudo isso passa, o vazio volta. Quando todas essas coisas passam, quando a minha consciência volta, é preciso enfrentar a realidade, então o desespero ele volta, e muitas vezes pior do que antes. Porque eu tentei buscar a paz, mas ela é temporal, ela acabou. Ela é circunstancial, porque ela dependeu de uma circunstância. E por último, ela custa caro. A paz que o mundo oferece, ela é falsa, porque ela custa muito caro para nós. Porque em nome de uma suposta dignidade e honra, muitas vezes a gente mente, muitas vezes a gente omite fatos, verdades, para evitar conflitos. Para evitar discussões, em nome de uma falsa paz, a minha dignidade, a minha honra, ela vai para o ralo. Porque eu prefiro mentir, prefiro omitir, do que entrar num conflito, do que entrar numa discussão. E ela custa caro porque muitas vezes a gente gasta rios de dinheiro em baladas, em bebidas, em drogas, em produtos e serviços que são muitas vezes até lícitos, na tentativa de aliviar as dores da vida e as angústias da vida. Mas tudo isso é em vão, porque é circunstancial, é temporário e custa muito caro. Em contrapartida, Jesus aqui, ele vai trazer e ele vai dizer que ele dá a sua plena paz. E a paz que Jesus oferece para nós, ela é a verdadeira paz que nós precisamos e que nós necessitamos. E aí aqui também eu listo 3 motivos por que a paz de Jesus, ela é a paz verdadeira pela qual nós precisamos. E a primeira delas é que a paz de Cristo não depende das circunstâncias. Nós podemos ter uma condição de espírito em paz mesmo estando em situações difíceis e ruins. Mesmo quando os nossos pedidos não são atendidos. E aí aqui eu quero abrir o nosso testemunho, casa, eu e a Laís. No começo desse ano, onde eu trabalho, voltando de férias em janeiro. Quando eu volto, o meu gerente lá me chama para conversar e tudo, e assim, resumindo não. Se a gente não achar outro lugar para você dentro da empresa, a gente vai te demitir. Que está mudando a estrutura e tal.
e não tem mais espaço. Aí beleza, você chega de férias, não, que massa, né? Que notícia boa. E aí vai aquele exercício, né, de lembrar que Deus que está no controle. E aí passaram-se os processos, foram acontecendo muitas coisas, abriu-se outra vaga e eu consegui migrar para outra área. Outro ponto, há mais ou menos aí 3, 4 anos nós estamos tentando engravidar. E aí, aquela angústia, né? Aquela aflição. E aí, quando finalmente a gente consegue engravidar no ano passado, a gente sofre um aborto. E aí, o mesmo exercício de se lembrar daquilo que são as promessas, daquilo que são a palavra de Deus. E aí, quando foi esse ano, nós conseguimos engravidar de novo. Olha lá, já está de 6 meses agora. Mas mesmo agora, de 6 meses já, o exercício continua, porque a gente tem que superar o trauma do ano passado, que a gente teve a perda. Então, qualquer coisa, a gente já fica assim, desesperado, pensando o que pode acontecer. Ministrando o nosso coração, Deus está no controle, paz que excede todo entendimento. E aí um outro exemplo que eu queria dar, está lá em 1 Samuel, pode abrir aí, 1 Samuel 1, versículo 9. E aqui eis o texto que inspirou o nome do nosso filho Samuel. 1 Samuel 9, versículo 9 ao 18. Fala assim, ó. Certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de sua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia essa oração ao Senhor, Eli a observava. Viu que os lábios dela se moviam, mas não ouvia som algum. Pensou que ela estivesse bêbada. Até quando vai se embriagar, disse ele. Largue esse vinho, Ana respondeu. Meu senhor, não bebi vinho, nem outra coisa mais forte. Eu estou derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que eu sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa de minha grande angústia e aflição. Nesse caso, vá em paz, disse Eli. Que o Senhor, Deus de Israel, lhe conceda o que você pediu. Muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e seu rosto já não estava triste. Na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo e foi adorar ao Senhor novamente. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana e o Senhor se lembrou dela. No devido tempo, Ana engravidou e teve um filho. Ela deu o nome de Samuel e disse: eu pedi ao Senhor. Então, Ana aqui, galera, é um outro exemplo de como que essa paz, que excede todo entendimento, ela independe das circunstâncias. Porque se a gente for reparar aqui no versículo 18, ele fala, então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, o seu rosto já não estava triste. Ana experimentou essa paz antes mesmo de engravidar. Antes mesmo de ter recebido da parte de Deus aquilo que ela tanto estava pedindo. E aí logo no versículo seguinte, conta ali, continua contando a história, que no devido tempo ela engravidou e tudo mais, mas o grande destaque aqui é observar como que essa mulher, angustiada, triste, deprimida por conta da sua situação, ela conseguiu encontrar essa paz mesmo antes de ter o seu pedido atendido. O segundo ponto, por que essa paz que Cristo Jesus nos oferece, ela é verdadeira, é porque ela é eterna. Ela é eterna porque vem da fonte inesgotável que é Deus. Essa paz que excede todo entendimento, ela nunca cessa, ela nunca acaba, ela não termina nunca.
porque ela dura para sempre. Ela é eterna porque Deus, na sua fonte inesgotável de paz, derrama sobre nós a todo momento. E essa fonte nunca cessa. Ela não dura por apenas um momento, por apenas uma situação, por apenas uma circunstância, mas ela está disponível para nós 24 horas por dia. E por último, a paz que Jesus oferece para nós, ela é verdadeira porque ela é um presente. Ela é um presente, como a gente leu lá no versículo 27. E o que você faz quando ganha um presente? Quando você gosta do presente, quando o presente é bom, né? O que você faz com esse presente? Você cuida, você conserva e você usa ele. Quando o presente é bom, você já rasga o plástico, já quer pôr, já quer usar, já quer vestir, já quer fazer, né, o que aquele produto, aquele presente oferece. Você não guarda ele, só se ele for muito ruim. E Jesus, ele nos dá de graça a todos os seus discípulos a sua plena paz como um presente. E vocês concordam comigo que receber um presente da parte de Deus, e o presente é a minha plena paz, para que nós não tenhamos medo, para que a gente não venha ficar aflito pelas lutas e as dificuldades do dia, é um baita de um presente? Você poder acordar na segunda-feira de manhã, colocar sua roupa, ir para o trabalho, ir para a faculdade, ir para a escola, e estar em paz. Você poder se reunir com seus familiares numa mesa, num domingo ou no aniversário, sem brigar, sem discutir. É isso que Jesus está nos oferecendo como um presente. Essa plena paz que ele nos dá é um presente para todos aqueles que são discípulos de Jesus. Então, se esse presente é excelente, se esse presente é ótimo, todo mundo quer ele, por que nós estamos tão ansiosos, aflitos, com medo do futuro, com medo da manhã, com medo das circunstâncias, com medo das situações? Por que nós estamos pegando esse presente que já nos foi dado e estamos guardando ele na última gaveta lá do nosso guarda-roupa da nossa vida? Por que nós estamos pegando esse presente que Deus nos deu, estamos jogando e abandonando e largando ele lá no porão do nosso coração? É por isso que nós estamos na condição que nós estamos, ansiosos, aflitos e com medo. E como que a gente vai, fazer para poder usufruir dessa paz que Ele já nos deu, que já está à nossa disposição? Como que a gente vai usar ela? Como que nós vamos conservar essa paz que Ele já nos entregou, de tal forma que isso afete a nossa vida diária, de tal forma que isso afete a nossa segunda, a nossa quarta, a nossa quinta, a nossa sexta, o nosso sábado e o nosso domingo? E não apenas quando a gente está no culto aqui, cantando uma música legal, não apenas quando a gente está no pequeno grupo, onde os irmãos estão juntos ali. Como que a gente pode colocar essa paz que excede todo entendimento, cravada ali no nosso dia a dia? E aí eu queria te convidar a ler comigo lá o texto clássico de Filipenses 4. Filipenses 4, versículos 6 ao 9. Fala assim, ó: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que vocês precisam e agradecendo-lhes por tudo o que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa: concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor.
continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então a paz de Deus estará com vocês. Então aqui tem alguns pontos onde nós vamos observar como que nós podemos usufruir dessa paz plena que Jesus já nos deu. A primeira coisa que ele diz aqui, logo no versículo 6, não vivam preocupados com coisa alguma. Então, para que essa paz que já nos foi dada por Deus possa alcançar a vida real de cada um de nós, a primeira coisa que a gente tem que fazer é obedecer à ordem de não ficar preocupado. Não vivam preocupados com coisa alguma. Não é uma sugestão. Não é algo que ele está falando, olha, no dia que você estiver de boa, você não precisa esquentar a cabeça com aquilo ali não, porque Deus está no controle. Não, ele fala, olha, não vivam preocupados com coisa alguma. Então a primeira coisa para que essa paz possa encontrar o nosso coração e ela possa se manifestar na vida real, é obediência. Não vivam preocupados com coisa alguma. Não é estou preocupado com uma situação treta, uma situação muito difícil. Não, então beleza, aí você pode preocupar. Não, uma situação leve, uma situação tranquila, eu não estou preocupando não. Ah, beleza, aí também não precisa esquentar a cabeça não. Não, ele está falando com coisa nenhuma. Não é uma sugestão, é uma ordem. Então, a primeira pergunta que eu faço para nós hoje, com o que você tem se preocupado? O que tem roubado a sua paz? Quais são as situações, as circunstâncias, as pessoas que estão afetando o seu estado de espírito? Jesus está nos dizendo hoje, não se preocupe, independentemente do que seja. Observem os pássaros. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimentos em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Mateus 6, 26. Com o que você tem se preocupado? E segundo ponto, essa paz que Jesus já nos deu, ela vai encontrar a vida real a partir do momento em que, ao invés da gente ficar preocupado com um monte de coisa, a gente ore e agradeça. Assim como Ana, será que nós temos apresentado os nossos pedidos diante de Deus? Assim como Ana, será que nós estamos derramando o nosso coração diante de Deus? Para que essa paz encontre o nosso coração e a gente fique em paz independentemente se Deus atendê-la ou se Deus não atender? Ou será que a gente está apenas se preocupando? São tantos ICs na nossa mente, no nosso coração, que a gente se esquece do básico, que é orar, que é agradecer, que é louvar a Deus. Então, ao invés de você acordar amanhã, ou qualquer dia que for, reclamando, assim como Ana, no texto lá a gente viu que no dia seguinte ela acordou e o que ela foi fazer? Louvar ao Senhor. Ao invés de você se preocupar, louve, agradeça, ore, coloque as suas angústias diante do Senhor, para que você viva uma vida em paz, independentemente aí das situações. Você tem sido grato ou você tem sido aquela pessoa que só reclama? A escolha é nossa. E por último, ele diz, concentrar-se naquilo que é virtuoso. Então, para que essa paz ela possa encontrar e se conectar com a nossa realidade, a gente precisa fazer uma outra coisa que ela é essencial, que é se concentrar naquilo que é virtuoso. Ao invés da gente encher a nossa mente, o nosso coração com preocupações que roubam e drenam a nossa paz, vamos nos encher com a palavra de Deus, com as promessas de Deus.
Não é sobre você e eu a gente ter uma mente vazia. Não é sobre a gente não pensar em nada. Não, não é sobre isso. Mas é ter a mente e o coração preenchidos com as coisas certas. É isso que vai determinar essa paz, que excede todo entendimento, fazer com que a gente enfrente as situações e não sejam afetados por ela. Olha o que ele diz lá: tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. O que tem ocupado a sua mente? O que tem ocupado o seu coração? Somente as preocupações? Os icis? Ou você tem buscado preencher a sua mente, o seu coração, com aquilo que é virtude da parte de Deus? E por último, lá no versículo 9, ele fala a respeito de continuar a praticar tudo que vocês aprenderam e receberam de mim. Tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês. E aí aqui por último, para a gente encerrar, nós precisamos entender que a vida cristã não é uma corrida de 100 metros. A gente viu as Olimpíadas aí, agora nesse mês, e vimos como que 100 metros acaba rápido, né? É pá, pum, acabou. A vida cristã não é uma corrida de 100 metros, onde você se batiza e pronto, ganhei meu passaporte para o céu, já está garantido, não preciso fazer mais nada, está tudo resolvido. Mas a vida cristã é uma maratona e com obstáculos. Uma maratona que só vai terminar quando Jesus voltar ou quando a gente morrer. E nesse intervalo, o chamado para que nós possamos viver uma vida em paz é continuar a praticar. É andar junto com os irmãos, é continuar andando, não é ficar parado, estagnado, achando que a gente já sabe de tudo, achando que a gente já ouviu todas as pregações, todos os temas e já somos experts em tudo. Mas aqui ele diz: continuem a praticar e a viver tudo aquilo que vocês ouviram e viram eu fazer. Então, muitas vezes, nós não estamos vivendo em paz porque a gente já acha que sabe de tudo. Não precisamos de mais ninguém, não precisamos de mais nada. Mas quando a gente entende que a vida cristã é uma caminhada, uma maratona que só vai terminar quando Jesus voltar ou quando nós morrermos, então nós vamos fazer todo o esforço para estar junto com os irmãos. Para colocar em prática tudo aquilo que nós estamos ouvindo e vendo. E se você se isolar, se você parar, você vai morrer no meio do caminho. E a angústia, a ansiedade, o medo dos enfrentamentos da vida, das fases da vida, vão fazer com que você fique paralisado. Então ele está falando para a gente continuar a caminhada. Não pare, continue andando. Porque essa paz que Deus está ministrando nos nossos corações, nós também vamos compartilhar elas na vida uns dos outros. Na medida que eu vejo o meu irmão, a minha irmã, passando por uma situação difícil e não desistindo, isso me enche de esperança, isso me enche de paz. Porque se Deus está dando força para aquela pessoa continuar, então eu também continuo. Se Deus deu força para fulano superar tal situação, e hoje ela vive em paz consigo mesma e com todos, então eu também posso, eu também consigo. Mas é necessário que a gente veja isso na vida uns dos outros. E se a gente se isolar, se a gente se separar, se nós ficarmos parados e estagnados, isolados no nosso mundo, nós não vamos experimentar essa paz que excede todo entendimento. Porque tudo aquilo que nós vamos ouvindo dos irmãos, os testemunhos, as histórias, serve de combustível para que essa paz seja renovada em nós.
Como é que você vai saber de uma situação que o irmão passou se você não está junto? Continue caminhando junto. Não se isole, não fique parado, mas continue andando. E eu queria chamar os meninos do louvor para a gente encerrar com um testemunho. Em cima desse ponto aqui de continuar a caminhada, um testemunho pessoal do meu pai. Que quando eu olho para a vida dele, ele com 73 anos de idade, onde ele viveu e construiu a vida em um dos períodos aí mais duros e difíceis do Brasil. Pode deixar a luz ligada por enquanto. Um dos períodos mais duros e difíceis do Brasil. Ditadura, falta de infraestrutura básica, dinheiro que não valia nada. Você ia no supermercado de manhã, era um preço. Você ia depois do almoço, era outro. Governo confiscando a poupança. Pode deixar ligado, por favor. O governo confiscando aí a poupança de todos os brasileiros. E meu pai com 3 filhos, construindo uma casa própria e trabalhando. E hoje, com 73 anos, ele ainda continua trabalhando. Com 2 artroses na perna, graves, avançadas, que ele custa andar, sentindo dor aí a maior parte do tempo. Já fez umas 8 cirurgias e hoje ele não quer fazer outra, porque a gente sabe se ele fizer, ele não consegue aguentar, e continua trabalhando. E meu pai é crente, meu pai é cristão. E os testemunhos que ele conta lá do prédio onde ele trabalha, né, onde as pessoas que ele lida falam a respeito dele, são incríveis. Então, quando eu olho para a vida do meu pai, eu falo, não posso desistir. O que ele passou lá, tanto de dificuldade que foi, e muitas vezes a gente está se desesperando por tão pouca coisa. E isso me motiva a continuar, isso me traz ânimo para eu não desistir. E às vezes você não teve um pai assim. Seu pai ou alguém da sua família foi o oposto disso. E aí eu queria trazer o exemplo de Paulo e Silas, lá em Atos 16. Depois de receber essa ordem, o carcereiro os jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés deles entre blocos de madeira. Mas à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Olha que maravilhoso. Paulo e Silas presos. E ao invés deles reclamarem, ao invés deles blasfemarem contra Deus e perguntarem, Deus, cadê você? A gente estava te servindo, anunciando a palavra, e essa galera que vem nos prender, como assim? Eles estavam adorando. Eles estavam cantando, eles estavam agradecendo a Deus, independentemente da situação, independentemente das circunstâncias. Eles não sabiam quanto tempo iriam ficar presos, eles não sabiam se eles iriam sair daquele lugar vivos, mas eles estavam adorando. O que tem roubado a sua paz? Quais são as angústias e as ansiedades do seu coração que tem tirado o seu sono? E nós queremos lembrar aqui essa noite que nada disso se compara ao peso de glória que está reservado para cada um de nós. Isaías 26:3. Tu guardarás em perfeita paz todos que em ti confiam, aqueles cujos propósitos estão firmes em ti. Então coloque todos esses propósitos agora diante do Senhor, na sua vida, para que essa paz, que excede todo entendimento, ela possa agora dissipar todo medo, toda aflição. Feche seus olhos. Começa a orar, a falar com Deus. Aleluia. Em cima dessa palavra, eu queria convidar aqueles que estão vivendo aí momentos de ansiedade, de medo, de aflições, a vir aqui à frente para a gente orar com você e por você.
A gente vai te ungir com óleo. Você que está vivendo aí algum momento que você está perdendo o sono, com medo, aflito, e que está precisando ser renovado nessa paz, que está precisando entregar todas as suas ansiedades, os seus medos, as suas aflições diante de Deus. E a gente quer orar com você e por você. Então, sem medo, sem vergonha, pode vir aqui à frente. E a gente vai orar com você, a gente vai te ungir com óleo, para que essa paz, que foi um presente que Deus nos deu, às vezes você não está conseguindo usufruir dela. Você está com medo de ser mandado embora, você está com medo da sua empresa não dar certo, você está com medo de não bater a meta do mês, você está com medo se o seu salário vai dar para o mês todo. Enfim, N situações. Então, em cima dessa música, em cima dessa canção, mais uma vez, queria convidar o Daniel, a Andressa. Marino, Ari, à medida que as pessoas forem vindo, a gente pode ter a liberdade aqui de orar. Amém?